Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Oriental do Uruguai, meu querido amigo Santiago Cafiero, Ministro de Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina, muito obrigado por suas palavras. Também embaixador Federico Gonçalves, meu companheiro de La Paz, também sou toda a sua delegação. Cumprimento, claro, o embaixador Júlio César Arriola, meu irmão, ministro de Relações Exteriores da República do Paraguai, e também Dom Rogélio Maita Maita, ministro de Relações Exteriores do Estado Plurinacional da Bolívia. Permito-me aqui cumprimentar a delegação brasileira em nome do embaixador Antônio Simões, representante do Brasil junto à LAD Mercosul, e registrar a presença aqui do deputado federal do Congresso Brasileiro, do Congresso Nacional Brasileiro, deputado Celso Russomano. Já que eu fui tão generosamente mencionado pelo chanceler Bustilho e pelo chanceler Cafiero, ao melhor estilo do secretário-geral Antônio Guterres, vou fazer meus 2 parágrafos em espanhol iniciais, depois eu passo para o português. Porque ele fala em francês, depois ele passa para o inglês. Senhores ministros, é um gran gusto estar em Montevideo para participar deste encuentro do Consejo Mercado Común e mañana de la cumbre que cerrará os trabalhos da presidência pro tempore uruguaya. Quisiera agradecer a mi compañero Francisco Bustillo y todo su equipo por la conducción de los trabajos a lo largo de este semestre. Agradezco también el tan cálido agasajo que nos brinda acá en Uruguay, país que tuve el placer de visitar otras 2 veces como canciller de Brasil. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, trabalhamos intensamente para aperfeiçoar o Mercosul e torná-lo cada vez mais uma plataforma efetiva de integração entre nossos países, com a região e com o mundo. Buscamos um bloco que pudesse responder aos anseios de nossas populações e servir de vetor para o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Tivemos de desenvolver esse trabalho em uma conjuntura complexa e desfavorável. A pandemia e o conflito na Ucrânia trouxeram grandes desafios, com a perturbação de cadeias globais de valor, processos inflacionários e problemas de suprimento em setores estratégicos. Atuamos tanto na frente externa, buscando novos acordos, quanto no aperfeiçoamento da integração intrabloco. Estendemos nossas discussões para temas como infraestrutura, integração energética, agenda digital, como mencionou o nosso relator, a integração produtiva no setor de fármacos e o desenvolvimento sustentável. Estou certo de que esse acervo constituirá a base proveitosa para impulsionar nosso processo de integração regional. Caros colegas, senhora ministra, a integração regional deve caminhar em conjunto com a ampliação de nossa rede de acordos comerciais dentro e fora da região. Acreditamos que o comércio realizado em bases equilibradas continuará sendo elemento central para o crescimento de renda, do emprego e do bem-estar de nossos povos. Felizmente, pudemos avançar bastante nos últimos anos. Graças aos acordos celebrados com nossos vizinhos no âmbito da ALAD, temos uma área de livre comércio de fato na América do Sul desde o ano de 2019. Trata-se de uma conquista que não deve ser subestimada. São poucas as regiões em que predominam a paz, a democracia, o respeito aos direitos humanos e o empenho em se promover a livre circulação de pessoas, bens e fatores de produção. A partir de 2020, tivemos de enfrentar uma tempestade perfeita e redobramos nossos esforços. Procuramos aprofundar o acervo de acordos comerciais na América Latina, seja por meio do Mercosul, seja bilateralmente, ampliando o leque de temas para investimentos, serviços, facilitação de comércio, compras públicas, comércio eletrônico e pequenas e médias empresas, para citar apenas alguns exemplos. Durante a presidência pro tempore brasileira em 2021, o Mercosul logrou reativar as comissões administradoras dos acordos de complementação econômica com Chile, com a Colômbia e com o Peru, e dinamizar a agenda comercial com esses países. Com o Equador, o bloco apresentou no início deste ano proposta para negociar novo acordo de complementação econômica. Com a Aliança do Pacífico, apoiamos os esforços do Mercosul para reforçar diálogo e a aproximação entre os 2 blocos.
Demos início ao processo para expandir a fronteira comercial do Mercosul em direção à América Central e Caribe. Neste ano, nossa aproximação com a República Dominicana e El Salvador, iniciada em 2020, avançou e ganhou contornos próprios. Tivemos, pois, um semestre de intensas negociações do Acordo de Livre Comércio com Singapura, o primeiro do Mercosul com um país do Sudeste Asiático. Durante o último semestre, o Brasil continuou a contribuir para a conclusão das últimas pendências do acordo entre Mercosul e União Europeia e trabalhamos para que o acordo esteja pronto para assinatura. Esperamos, nos próximos meses, que haja condições para retomar a negociação com a República da Coreia e, para isso, consideramos essencial avançar em matéria de acesso ao mercado agrícola e medidas sanitárias e fitossanitárias para desfecho equilibrado das tratativas. No que diz respeito às negociações com o Canadá, que o Brasil coordena pelo Mercosul, temos a expectativa de obter compromisso daquele parceiro para a retomada de calendário de negociações a partir do próximo ano, 2023. Também na qualidade de coordenador pelo Mercosul, o Brasil está atento aos desenvolvimentos políticos no Líbano e espera poder retomar as tratativas para um acordo assim que possível. É nossa intenção, ainda em 2023, que seja possível dar início às negociações com a Indonésia, outra grande economia da Ásia, país, inclusive, que tive a ocasião de visitar 2 vezes este ano por ocasião das reuniões do G20. No último semestre, progredimos em discussões no âmbito do bloco com vistas a ampliar o acordo de livre comércio entre Mercosul e Israel. E esperamos também que, em breve, possa ser ampliado o acordo de comércio preferencial entre o Mercosul e a Índia. Ainda com relação à nossa agenda externa, eu creio ser importante reafirmar algo que já sublinhei em nossa última reunião do Conselho do Mercado Comum. O Brasil está aberto a discutir modalidades flexíveis em nossas negociações externas, negociações do bloco, com a condição de que isto ocorra de maneira franca e transparente nas instâncias pertinentes do bloco e respeitando-se os princípios basilares do nosso processo de integração. Foi com diálogo e confiança que logramos todos os avanços recentes nas negociações de entendimentos com parceiros externos. Como já nos manifestamos, temos preocupação com problemas que inevitavelmente resultariam de negociações individuais, problemas jurídicos e comerciais e a necessidade de preservar o patrimônio que representa o processo de integração entre nós. Senhoras e senhores, na vertente interna, destaco a prioridade dada pelo Brasil à revisão da tarifa externa comum do Mercosul. Em julho passado, logramos um resultado histórico ao acordarmos redução de 10% nas alíquotas de maior parte do universo tarifário. Foi a primeira revisão abrangente dessa ferramenta em mais de 25 anos de existência. Foi movimento importante na direção de maior inserção do Mercosul nas cadeias internacionais de valor e de maior oferta de bens à população, em particular aos setores de renda mais baixa. Temos trabalhado intensamente na atualização das listas de compromissos específicos do Protocolo de Montevidéu sobre o comércio de serviços do Mercosul e esperamos que a 8ª rodada de negociações possa ser concluída no próximo semestre. Outro elemento central do processo de modernização do bloco é o aperfeiçoamento do ambiente regulatório. Nos últimos anos, aumentamos o nosso engajamento na adoção de boas práticas internacionais para que tenhamos regras mais simples e transparentes. Destaco aqui a nossa cooperação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, inclusive na capacitação de nossos reguladores. No ano passado, durante a presidência pro tempore do Brasil, retomamos os trabalhos sobre integração energética no Mercosul. Enfatizamos, entre outros aspectos, a identificação de novos projetos de interconexão elétrica e a atenção que se deve dar à transição energética global para um futuro com menores emissões de carbono. Ainda como parte de um programa de trabalho centrado nos novos temas, tivemos notáveis resultados na chamada Agenda Digital. Destaco aqui a assinatura do Acordo sobre Comércio Eletrônico, de 2020, e o Acordo de Reconhecimento de Assinatura Digital, de 2019. São instrumentos que têm potencial de promover e facilitar o comércio entre nossos países, além de trazer segurança aos consumidores de toda a região.
A reativação do Fórum Empresarial do Mercosul a partir de 2021 permitiu a ampliação de nosso diálogo com o setor privado. Os debates sobre a integração produtiva no setor de fármacos merecem menção especial, dada a importância do complexo industrial da saúde no cenário atual. Reafirmo a importância dos trabalhos do Parlamento do Mercosul, o Parlasul, e do Fórum Consultivo Econômico e Social, que também possibilitam esse diálogo direto com nossos parlamentos, com os setores produtivos e os movimentos sociais. É também fundamental destacar os avanços do Mercosul no fortalecimento da sua agenda cidadã, inclusive pela adoção do Estatuto da Cidadania do Mercosul. Recordo igualmente o acordo sobre localidades fronteiriças vinculadas do Mercosul de 2019 e o acordo sobre medidas protetivas para mulheres em situação de violência de gênero, que foi assinado em julho passado. São documentos inovadores que facilitam aos cidadãos de nossos países o exercício de direitos em diferentes áreas. Outro tema que priorizamos foi a infraestrutura. O Mercosul tem papel importante na identificação de projetos estratégicos e na coordenação de iniciativas regionais, tais como o corredor rodoviário bioceânico e a integração ferroviária. Os efeitos positivos da maior conectividade para a economia dos nossos países são, assim, incontestáveis. Avançamos também na discussão de temas relacionados à sustentabilidade e à chamada Agenda Verde, inclusive com a adoção de declaração presidencial em julho passado. Durante a presidência uruguaia, criamos grupo de trabalho sobre comércio e desenvolvimento sustentável, que ajudará a divulgar a nossa experiência como os líderes mundiais da agricultura sustentável. Será também muito importante para identificar eventuais barreiras que alguns países e blocos comerciais erguem às nossas exportações como alegadas medidas ambientais, bem como para auxiliar na preparação da posição do Mercosul nas negociações de cláusulas de comércio e meio ambiente em acordos comerciais. Aproveito para saudar a assinatura hoje de memorando de entendimento entre o Mercosul e a Corporação Andina de Fomento, que estabelece parâmetros para o financiamento de atividades conjuntas de cooperação do bloco, com foco nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento sustentável, resiliência e integração produtiva. A propósito, quero dizer que Brasil e CAF também estão em processo de reforço de sua parceria, e a agenda de sustentabilidade constitui um eixo prioritário desta colaboração. Por fim, demos prosseguimento ao processo de reforma institucional do Mercosul, com vistas a que o bloco disponha de uma estrutura mais dinâmica. Caros colegas, senhoras e senhores, estou certo de que o nosso trabalho conjunto continuará contribuindo para o fortalecimento da capacidade do Mercosul de promover o desenvolvimento de nossos países. Nestes últimos anos, aperfeiçoamos mecanismos existentes e estabelecemos uma agenda voltada para o futuro do Mercosul. Antes de agradecer a todos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao diretor Luiz Gonzaga, que encerra o seu mandato no final deste ano. Gonzaga, como já foi dito aqui, e eu reforço, foi um diretor dedicado, eficiente e transparente. Conseguiu navegar o barco do Mercosul em um período inédito, como o da pandemia, sem deixar nunca de desviar da rota. Transmito o agradecimento de toda a equipe da Secretaria das Américas do Itamaraty e o meu pessoal, Luiz, e desejo-lhe êxito e felicidade nas suas futuras funções de volta ao Itamaraty, a nossa casa. E gostaria também, claro, de agradecer generosas palavras do chanceler Bustilho e de Vossa Excelência, chanceler Santiago Cafiero. Quero dizer que foi, seguramente, o desafio mais complexo da minha carreira até agora, a posição de ministro das Relações Exteriores de um país complexo como o Brasil, num momento que, como todos nós sabemos, nos trouxe condicionalidades e circunstâncias inéditas, como a da pandemia e o inédito conflito que vemos hoje na Ucrânia. Meu contato com as senhoras e os senhores aqui sempre serviu para mim de grande aprendizado, e creio que nos contatos que tivemos serão testemunha. Tive sempre a postura de poder ouvir
de poder construir pontes e de poder aprender junto com os senhores. Agradeço a cordialidade desse encontro e de todos os outros que nós tivemos ainda, e ao agradecer novamente a acolhida do Uruguai, eu aproveito para desejar ao meu colega Santiago Cafiero muitos êxitos na condução dos trabalhos na presidência pro tempore argentina, mas eu faço também por um motivo, que me disseram que quem tem sorte no trabalho tem azar no futebol. Então, eu queria desejar muito êxito aqui, né?